Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um vídeo para você e esse vídeo é sobre um assunto muito interessante. Na verdade, todos os assuntos que a gente traz aqui no canal são muito interessantes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não conhece o canal, eu peço para você revisite todos os vídeos e aí sim, se você gostar, eu peço para você a seguir, comentar e dar o like nesse vídeo. Acredito que todos nós já passamos por essa situação, né, de ter um sonho e que a gente queira fazer ele, mas não sabe por onde começar, como fazer, como se preparar, como se organizar, e isso é muito comum. E aí, cara, pô, você foi lá, não sabia como começar aquilo tudo, chegou uma hora você conseguiu, aí você chegou naquele sonho. Só que aí, na hora que você chegou naquele sonho, você acha que não era pra você, ou até mesmo nem conseguiu chegar, porque como você não conseguiu se organizar, planejar e fazer com que aquilo tudo acontecesse, a chama apagou. E com isso, no vídeo de hoje, a ideia é trazer aqui um pouco sobre o que é um sonho e o que é um delírio. Primeiramente, a gente tem que fazer uma definição do que é sonho e basicamente o sonho é uma definição do que é uma aspiração ou até mesmo um desejo. Então, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, tem um desejo de executar alguma coisa, isso é um sonho. E para que isso venha acontecer, você precisa de um planejamento para tornar isso tangível, palpável, alcançável. Com isso, o sonho é um desejo ou uma aspiração que temos em relação ao nosso futuro, ou seja, pode ser ele pessoal ou profissional. Um sonho pode ser algo grande ou pequeno, mas sempre que tem significado para nós. Então ele tem que ter um significado para ser algo possível e tangível e palpável. E beleza, quando a gente tem o nosso sonho, a gente também tem que ter um pé no chão. E esse pé no chão é a desconstrução de algo fantástico, porque os nossos sonhos eles também podem ser perigosos, eles podem fazer com que nós galgamos algo irreal. E isso se torna uma ilusão. Então um delírio, um sonho, ele se torna um pesadelo e ele afasta a gente de uma vida real, de uma vida possível, como diz Aristóteles. A lógica é a razão que nos faz viver os nossos pensamentos, se eles são factíveis ou sustentáveis pela realidade. E aí, para a gente saber se aquele sonho ele é um delírio ou até mesmo ele tem a ver com o que a gente planeja de vida, que a gente tem interesse, é muito importante que a gente responda algumas perguntas. E essas perguntas basicamente são: esse sonho ele é coerente com os nossos propósitos e valores? Esse sonho ele depende de fatores externos e internos? Esse sonho ele tem um prazo, um plano ou uma razão? E no fim, se esse sonho nos traz, vamos supor, paz, né, felicidade ou frustração, raiva. E eu acho muito interessante para exemplificar muito bem que essa demonstração de sonho e delírio com um filme maravilhoso do Ben Stiller, A Vida Secreta de Walter Mitty. Se você não conhece esse filme, ele é baseado através de um livro. Não é um filme de comédia, ele é um filme mais de drama e aventura. E esse filme ele é muito interessante porque ele bate muito nesse ponto, porque ele era um sonhador e esse sonho dele, a vida foi acontecendo e esse sonho foi morrendo, a chama foi apagando, e ao ter essa chama apagada, ele começa a viver uma vida onde esses sonhos começam a acontecer na mente dele, isso tornam coisas extremamente fantásticas, impossíveis de acontecer, da forma que ele idealizava aquilo tudo. Mas ele era um cara que tinha muita vitalidade e energia ali dentro. E esse filme, conforme ele vai se construindo, você consegue muito bem perceber o porquê que ele meio que sonhava acordado e como ele sonhava acordado, e isso é um fantástico, um delírio. E aí os sonhos palpáveis, a história se construindo, ele começa a acontecer através de vários acontecimentos. Então assim, se vocês quiserem ter uma exemplificação prática do que é esse filme, como funciona, deixo aí para vocês essa recomendação. E depois de você responder essas perguntas que a gente comentou previamente, para que isso aconteça, é muito importante que você trace metas plausíveis e alcançáveis. E com isso, para responder elas, nós temos várias possibilidades. A importância de estabelecer metas realísticas que possam ser alcançadas, e depois nós temos a exploração de estratégias para definir metas plausíveis e criar um plano de ação. E para transformar o nosso sonho em realidade, precisamos definir metas claras, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Até porque as nossas metas elas podem mudar com o tempo, e se aquilo que nós definimos há um tempo, nós iremos perder. Fazendo também, novamente, uma recomendação sobre o Huberman, ele fala muito bem disso em um dos seus episódios
episódios do podcast, onde ele diz que é muito importante, tanto no seu trabalho, na sua carreira, na sua profissão, e de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, a revisitação de suas prioridades. E aí, com a sua revisitação, você vai reestruturar a sua rotina para alcançar os sonhos nos quais você deseja. E é muito importante frisar tudo isso, porque o método SMART, ele é um método muito interessante. Esses itens que eu comentei aí atrás, um pouquinho, que são as metas duráveis, tangíveis, relevantes e temporais, elas vêm específicas, elas vêm da tradução desse método SMART, que é uma metodologia criada para ajudar você a realizar os seus sonhos. Combinando esse conhecimento com o que a gente comentou do Huberman, você consegue revisitar elas de tempos em tempos e aí sim você conseguir alcançar os seus objetivos. Para conseguir realizar os seus sonhos, você vai ter uma situação muito interessante que é o trade-off. O trade-off é o perde-ganha para a gente no português, que são você ter opções e essas opções vão requerer que você diga sim para umas e não para outras. Então é muito importante para você realizar esses sonhos saírem de delírios, é abrir mão e dizer não para muitas coisas. E como assim, Wendel, dizer não? O que você quer dizer com isso? Imagina se você quer correr uma maratona, mas você não deixa de sair toda sexta e sábado à noite. Vai ser um pouco difícil você conseguir preencher essa maratona, porque se você for ver que pessoas que fazem esse tipo de esporte, elas acordam relativamente cedo no fim de semana, descansam também, acordam cedo quase todos os dias antes do sol nascer para conseguir fazer as suas tarefas e a sua rotina de treino, alimentação. Então, se você for dormir extremamente tarde, sair para a festa, provavelmente você vai consumir algum tipo de alimentação precária de nutrientes, ou até mesmo o consumo de álcool, até mesmo cigarro. Isso tudo vai atrapalhar que você consiga atingir esses objetivos no qual você quer. Simplesmente eu estou transportando para o esporte, porque o esporte é uma forma muito fácil de você conseguir colocar dentro da sua realidade para assim conseguir transportar para algo que realmente é tangível, é palpável. E com isso, você conseguir administrar e cuidar de diversas áreas da sua vida com bastante cronograma, fará com que esse seu sonho seja possível de ser alcançado. Se você for perceber, pessoas que conseguem atingir esses muitos objetivos, determinado sucesso, muitos são extremamente organizados naquilo que eles executam. E ao mesmo tempo, quando nós falamos de alcançar o seu sonho, nós também temos de falar sobre algo e abordar aqui com vocês, que é o fracasso. O fracasso, ele é muito, mas muito frequente na vida das pessoas que estão tentando alcançar metas. Uma analogia simples de se fazer é você ir até a academia fazer um levantamento, um treino de peso, e esse treino de peso, ele requer que você vá até a falha. Então você precisa fracassar. É lógico que você fracassa com segurança, mas você conseguindo fracassar, você irá se desenvolver. Indo para essa analogia, nós temos uma outra contraponto. Não é para você buscar o insucesso, a falha em seu sonho, mas sim aceitar que ela existe. E quando você entende que o fracasso existe, você vai saber lidar melhor com isso. Muitas vezes a gente pega pessoas que elas continuam a persistir num determinado sonho porque elas têm preocupação o que as outras pessoas vão enxergar delas. Dizer, mas ele desistiu, viu lá, ele abandonou. E na verdade, não interessa o que as pessoas dizem, mas sim o que o seu interior, o eu que você não transporta para fora, pensa sobre isso. Se ele acha que você está fazendo algo que não faz mais sentido para ele, não faz mal algum abrir mão disso e ir para um próximo caminho no qual te dá felicidade. E esse fracasso pode ser um fracasso social e muitas pessoas irão julgar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que empresários de sucesso fracassaram outras vezes. O fracasso, ele anda de mão dada com o sucesso. Em alguns momentos ele vai aparecer na sua vida. Isso sobre o fracasso, ele contempla também o que eu comentei do Huberman, que é um neurocientista da faculdade de Stanford, que é onde ele revisita a cada 6 meses e ele olha e ele fala, ok, isso aqui faz sentido para mim manter, isso não faz mais, então eu vou abrir mão. Um projeto talvez inacabado, isso pode ser um fracasso para algumas pessoas e para ele é sucesso, porque hoje ele consegue entender que ele tem que dar atenção para as coisas nas quais de fato trazem algum tipo de preenchimento para aquela tarefa dele. Isso é muito importante se você quiser refletir sobre essa parte do fracasso e essa parte da priorização do que realmente faz sentido. Eu vou deixar um vídeo aí no card que a gente produziu, que a gente fala sobre o minimalismo e essencialismo, e esse essencialismo ele bate muito forte aí nesse ponto. E contemplar tudo isso são mecanismos que nos ajudam a alcançar os nossos sonhos e ao mesmo tempo entender
ver se aquilo é real, tangível, palpável ou não, para assim tornarmos ele algo possível e alcançável. E tudo isso vem junto, agregando com algo muito simples que a gente tem que aprender no decorrer da nossa vida, e conforme nós vamos vivendo, nós temos mais e mais, que é o autoconhecimento. A busca do autoconhecimento fará com que você entenda se esses sonhos são coisas que você deve realmente ir atrás e produzir, ou se não foi simplesmente um delírio. Se ele for um delírio, ou se ele não faz mais sentido, você pode reduzir o passo e reestruturar a sua vida para as coisas que realmente vão lhe fazer sentido. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para curtir, revisitar esse outro que eu comentei aí no card, comente, partilhe com um amigo. Ficamos aqui, até a próxima, valeu, fui!